Não é sobre isso, é sobre o reino. Né? Sobre você servir o reino com excelência. Sim. Não você querer ser a mais no reino, né, de Deus. Né? Será que eu estou fazendo aquilo que o Senhor quer? Então, assim, quando eu vi aquele vídeo, eu falei, meu Deus, é isso. É isso que o Senhor quer de mim. Fica aquele euzinho lá, não, eu não sou capaz. Eu não vou conseguir, o fulano faz melhor. A comparação. A comparação, né? E hoje, assim, eu aprendi muito que eu sou única. Cada um é único. Cada um tem a sua maneira. Isso, Às vezes o meu risco não vai ser igual ao risco de fulana. Da fulana é perfeito. Às vezes eu olho pro meu, não é, mas é isso que o Senhor me deu. Sim. Ali. Eu quero Shima também, mano. É café e Shima. Misericórdia, tu vai dormir. Salve, hoje. galera! Mais um podcast se iniciando. John Mike na área. E hoje estamos com uma convidada super especial, né? Que, cara, vai ser incrível, vai ser incrível. Um casal muito abençoado, né? Que eu sou muito grato à vida deles. Todo esse desenho, essa arte, né, foi feita por eles. Então, cara, essa arte incrível que eu sonhei tanto em ter e eu fico muito feliz porque faz parte do propósito do podcast. Né, eu queria que você se apresentasse pra gente. A Thay, então vou deixar ela se apresentar, né? Então, meu nome é Tayane Batista, sou casada há 15 anos, sou mãe de 3 filhos e, mais do que isso, né? Sou filha de Deus. Então, Thay, pra mim é uma honra, né? Ter você aqui. E o podcast tão esperado, né? Que foi difícil para sair. Deus, finalmente deu uma certo, luta, né? finalmente deu certo. Mas eu creio que Deus tem grandes coisas para esse podcast, Sim. né? Que eu sempre falo que é um tempo de mesa, né? Que eu tenho com as pessoas. Então, aqui a gente ministra um ao outro, né? E é muito forte isso. Antes disso, queria comentar sobre os nossos patrocinadores do canal, que é a Scarlet Outlet, né? Uma patrocinadora oficial agora do canal, né? Ela fica aqui em Jaraguá do Sul. Pra você, mulher, que quer andar chique, no naipe, daquele jeito, vestido, tudo de qualidade, tá? Peças incríveis. É só você acessar o QR Code, que vai estar aqui embaixo, né? A Scarlet Outlet. Então, vá, né? Conheça essa loja incrível. Não deixa de seguir ela e acompanhar todas, né, as promoções que tem aí, né? Que com certeza a loja é incrível. Também não tinha como eu não falar da Amora Atelier Thay, que é a minha irmã, né, que é a patrocinadora também oficial aqui do podcast, né, que ela traz canecas personalizadas, faz tudo personalizado. Eu queria que a Thay mostrasse um pouquinho, né? Thay, mostra um pouquinho ali da... Ó, maravilhosas, linda, perfeita. Mostra o chaveirinho também, ó. Chaveirinho, se você que quer chaveirinho da Amora Atelier Thay, é só você entrar no QR Code que tá tudo certo, né? Vai ser qualquer personalizado que você quer, ela faz. Top. Thay, para começar, eu queria que a gente já toca num tema muito forte. Sim, que é a maternidade. Sim, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente sobre maternidade. Então, né, como eu me apresentei ali, eu tenho 3 filhos, né? E a maternidade nos dias de hoje ela é desafiadora, né? Eu acho que se não fosse um mundo tão difícil para criar, talvez eu até pensasse em ter mais um. Mas hoje assim a gente olha, né, como vem andado as coisas e a gente pensa, não, tá bom, 3 tá bom, é um ótimo número, amém. Mas eu tenho uma tia minha que ela sempre falou assim, a Tayane nasceu para ser mãe, dona de casa, para ser mãe. Tanto é que hoje eu sou artista, né, mas foi em questão da maternidade que eu escolhi ser artista, porque era algo que
me beneficia ficar em casa, né? Eu posso estar em casa e posso estar com os meus filhos ao mesmo tempo, né? E, assim, a gente poder olhar... Eu, Tayene, olhar para os meus filhos e ver o que o Senhor tem feito na vida deles não tem preço, assim, que pague, né? Porque eu renunciei uma carreira, eu renunciei muitas coisas pela maternidade, né? Para poder estar em casa, estar com os meus filhos. E hoje, quando eu vou na escola, né? Eu ouço um elogio, mãe... Ah, se todos os Vitinhos fossem assim, se todos os Anthonys, a Melissa, fossem assim... Qual é o segredo? Uau! Falei, Deus, é a glória de Deus, sabe? A misericórdia dele. É sobre todos os dias você entregar, né? Nas mãos de Deus os seus filhos, né? E eu acredito, assim, que com a graça de Deus eu tenho feito isso, sabe? Olhar os meus filhos tendo experiências com Deus, tendo experiências com o Espírito Santo, isso é maravilhoso. E eu posso dizer, sem dúvida, cara, valeu a pena, tipo, toda renúncia, né? No começo foi um pouco difícil, né? Pro Edson, né? Tentar entender, tipo, largar uma profissão, tinha um bom cargo na VEG, largar tudo para ser apenas mãe, né? E eu larguei aquilo e Deus, assim, cuidou de tal forma da gente, sabe? E até, assim, tocando nesse assunto de maternidade, eu quero falar algo ali, um testemunho, né, que... Só quero frisar algo muito forte, né? Eu ouvi falar uma história de John Wesley, né? Que o maior propósito da mãe dele era ser mãe, né? E ela não tocou gerações, mas o filho dela alcançou milhares de pessoas. E isso é muito forte. E é muito forte que a gente vê esse resultado, né, do teu cuidado, do cuidado seu para os teus filhos. Porque eu vejo Vitinho em missões, né? Ele vai estar aqui no podcast, teus filhos pequenos já envolvido na missão, tendo experiências com Cristo. Então isso é muito forte, né? Sim. Até esse tempo atrás foi passado no vídeo lá na igreja que falava sobre acho que era o julgamento, né? O dia final em que as pessoas iriam prestar contas daquilo que eles haviam feito. E aí no final eu sei que chega a mãe, né? E a mãe fala assim: Senhor, eu não fiz nada, né? E o Senhor fala para ela: você fez tudo. Meu Deus. Né? Tipo, você educou os seus filhos no meu caminho. Sim. E eles vão tocar gerações. Sim. E, gente, quando eu vi aquele vídeo assim, uau! Forte, meu Deus. Falei, meu Deus. Porque tem, às vezes, a gente, como mãe, não vou dizer que é aquele mar de rosas, porque não é desafiador. Tem, às vezes, que você para e pensa, tá valendo a pena eu estar em casa? Né? Será que eu tô fazendo aquilo que o Senhor quer? Então, assim, quando eu vi aquele vídeo, eu falei, meu Deus, é isso. É isso que o Senhor quer de mim, né? O Senhor quer a minha dedicação para os meus filhos. Esse é hoje o meu chamado. O meu propósito é esse, é educar os meus filhos para o Senhor, né? E sobre a gente ser obediente à voz de Deus, né? Porque eu acho que quando se trata dos nossos filhos, a gente quer eles só pra gente. Sim. A gente tem aquela... Como é que eu posso dizer? Aquilo de não entregar totalmente para Deus. Sabe? Tu entrega, mas tu pega com a outra. E teve o Vitinho, um ano retrasado, ele foi para Jocum. Ele foi para Jocum no Kings, né? E lá, chegando lá, ele teve uma crise de ansiedade, assim, fortíssima. E o Vitor, ele nunca teve isso. E eu... Meu Deus. Aí vieram os missionários, conversaram com a gente. Mãe, a gente é preparado para isso, né? Para receber crianças, assim, adolescentes com crises de ansiedade. E tá. E deixamos ele lá. E ficamos, assim, fomos embora para casa com o coração apreensivo. Mas ele, mãe, tô bem, vou ficar. Ok. Quando a gente tá chegando em casa, o telefone toca. Um missionário lá da base. Mãe,
o Vitor tá tendo muita ansiedade, né? O coração dele tá palpitando muito forte. Vocês querem voltar, né, para buscar ele? Mas o tempo inteiro eles falando, a gente tá preparado para isso, a gente tá com ele. E ali na hora eu falei, meu Deus, o coração de mãe, né? Querendo ir correr para buscar. E eu falei, não, vamos esperar até amanhã, porque como é em Curitiba, né? Se ele não melhorar, nós vamos. Aí no outro dia, o Vitor me liga, ele tava bem. Né? Ele, mãe, tô bem. Nossa, que legal, glória a Deus. E vai ali o terceiro dia. Aí no terceiro dia, me liga no meio da tarde, mãe, o Vitor quer falar contigo, ele não tá bem. E ele me ligou por chamada, né? Por chamada ali de vídeo. E ele falava, mãe, vem me buscar, pelo amor de Deus, mãe. Eu vou morrer, eu não sei o que tá acontecendo comigo. E o Senhor, ele não deixou eu ir buscar meu filho, né? E ele me entregava palavras, né, de que nós não poderíamos ir. E, tipo assim, poxa, a gente como pai, né, como mãe, ver o teu filho do outro lado da tela falando que vai morrer. A gente fica assim, meu Deus, o que eu faço? E aí o Senhor ministrou no nosso coração que Deus, ele precisava tratar o Vitor ali. Meu Deus, né? Precisava tirar todo aquele medo, toda aquela ansiedade que ele tinha. Porque a gente acabou criando ele dentro de um quadradinho, sabe? Sem mostrar o que é o mundo lá fora para ele. Sim. E Deus queria ensinar isso para ele. Eu sei, assim, que foram 5 dias, né? Ele ligando, ele pedindo, chorando, pra gente ir buscar. E o Senhor falava, não vai buscar. E teve um dia que a oração eu falei bem assim, Senhor, se hoje, né, eu não ouvi da boca do meu filho que ele tá bem, isso 5 dias de apreensão em casa, eu vou lá, eu vou buscar ele, né, porque eu não aguento mais ver o meu filho assim. Sim. E, cara, eu chorava muito, muito, muito. Eu conversava com o Edson, e o Edson, amor, vamos buscar? Vamos buscar. Eu falei, mas o Senhor disse que não é para ir buscar. Sim. E no 5º dia, quando eu fiz essa oração, ele me liga. Mãe, eu tô bem. Eu não lembro o que ele tinha feito ali na base, mas acho que a Larissa, né, que é uma missionária assim, que ela é da música, a tia Lari veio aqui, ela cuidou muito bem de mim, ela me ensinou a tocar até uma música no teclado, tal. E eu, entendi como uma resposta de Deus para aquele momento. De noite, o Vitor me liga de novo. Não tô bem, mãe. Vem me buscar. Eu sei que, assim, ouvi esses dias e o Senhor disse que ele precisava tratar da vida do Vitor, né? E eu sei que na 4ª noite nós fomos para a igreja e a palavra que o pastor traz foi sobre Ana, né? Quando Ana, ela entrega, né, o filho dela para Deus, ela deixa ali no templo a promessa que ela fez para o Senhor, ela entrega, né? Então que nós deveríamos entregar os nossos filhos para Deus. E eu entreguei, descansei o meu coração. Forte. E depois disso, assim, o Vitor viveu dias surpreendentes. Ele teve experiências incríveis com Deus, experiências que se eu fosse buscar ele iria perder tudo aquilo. Sim. Tudo aquilo que o Senhor preparou para ele, as palavras que ele recebeu de envio, ele iria perder aquilo, né? Então, assim, o que eu quero dizer, né, para as mães que vão estar me assistindo, é entregar seu filho ao Senhor. Vai doer, dói, às vezes é doloroso para a gente poder aprender a confiar totalmente em Deus, mas entrega porque o Senhor, ele cuida. Amém. Meu Deus, é muito forte, né? É muito forte porque... Deixa eu pegar um chimarrão aqui. Aqui é diferenciado, né? Café, chimarrão. Tá chique. Logo, logo vai ter um vai e vença aí, ó. Se Deus quiser. A glória. E é muito forte isso porque me faz lembrar a minha mãe, né? Quando eu era pequeno, eu tinha uma doença, né? Não era bem doença, né? Uma enfermidade... E minha mãe, ela fez um voto com Deus. Ela jogou todos os remédios fora e me entregou a Deus. E se eu fosse curado, ela ia, né, nunca ia sair dos caminhos de Deus. E foi o que aconteceu.
Meu Deus. Né? E isso é muito forte. Por quê? Porque minha mãe, sempre quando eu me perco da minha identidade, eu chego até minha mãe fala, né? Filho, Sim. tu é das nações, cara, eu te Uau. entreguei. Então isso é muito forte. Por quê? Porque quando ela fala isso, reativa aquela identidade. Missões correm no meu coração, queima. E isso é muito forte. E assim, eu tive uma base muito forte, né? Falando assim, eu tive uma maternidade e paternidade também muito abençoada. Né? A minha mãe, assim, ela sempre tentou conduzir eu e a minha irmã, né? Por mais ali que na época ali de adolescência a gente via como rígida demais, né? A gente via aquilo assim, meu Deus, a minha mãe é protetora. Não que ela era rígida demais. Ela sempre foi muito aberta a coisas da igreja, né? Sim. Sempre você pode ir, você vai, mas relacionado a outras coisas, né? Que eu digo porque eu tenho adolescente em casa, graças a Deus ainda ele não pensa dessa forma. E a minha mãe, assim, ela sempre cuidou muito bem da gente, em questão de amizades, né? Em às vezes ser dura quando precisa ser, não rígida, acho que prudente. Né? Na época ali, quando a gente era adolescente, a gente vê tudo isso assim como ser algo rígido, né? Ser ruim. Mas hoje, assim, eu posso olhar tanto para mim quanto para minha irmã e ver assim que se ela não tivesse dito aqueles não, né, a gente não estaria onde a gente está hoje, né? Hoje eu não sou formada, eu não tenho formação, né? Nem minha irmã, mas a minha mãe me ensinou algo com excelência, que foi ser mãe. Né, que foi ser mãe, que foi ser esposa, né? Cuidar daquilo que o Senhor me deu. Realmente é muito forte a questão da maternidade, né? O quanto eu vejo a questão do papel dos dois, né? O quanto o pai, ele é primordial na formação certeza. tanto do caráter do homem, Sim. quanto o caráter feminino, né? A importância da paternidade, né? Sim. Aonde dá destino, aonde vai dizer, né? A criança vai olhar pro pai e vai falar, pô, eu sou igual ao papai. Referência, né? Aí a menina vai olhar, pô, eu não sou igual ao papai. E vai olhar e vai saber que o pai é protetor, mas ela é igual à mamãe. Então a função dos dois são primordial. Com certeza. E a gente vê que quando não tem uma função, isso pesa dentro de casa. E a gente vê muitas pessoas hoje não entendendo por que os seus papéis, né? E é algo bem polêmico aqui. Sim. E eu vou falar porque é polêmico mesmo. Sim. Mas é a realidade, cara. É a realidade. É a realidade que ninguém quer falar mais, por quê? Medo de processo, medo disso. É valores investidos, né? Valores É valores invertidos. investidos. Mas essa questão da paternidade, né, da maternidade é muito importante, né? Porque mostra o amor de mãe, né? Sim. E eu já... E ali tem Salmo 128, que é o Salmo da família, né? Que fala da mulher em volta da tua mesa, né? Feliz serás os teus filhos, como rebento de oliveira, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel, que fala do homem que traz a provisão para dentro de casa, enquanto a mulher ela tá ali em redor da mesa, né? Cuidando dos filhos. E isso é muito interessante, porque se você for olhar nos dias de hoje, a mulher que fica em casa, ela é julgada. Né? Não, de maneira alguma estou julgando a mãe que sai fora, que trabalha, meu Deus do céu, né? Tem todo o meu apoio. Sim. Mas eu, Tayene, eu nasci para ser do lar. Sim. Né? Sim. Enquanto os meus filhos estiverem sobre os meus cuidados, enquanto eu puder orientar eles, eu vou estar no meu lar com eles, orientando eles, sabe? E a gente... eu fui muito julgada, assim... Pelo fato de estar em casa, né? Muitas vezes julgada como preguiçosa, né? Isso antes me feria, assim, de tal forma que você não tem noção. Às vezes o Ed chegava, amor, eu ouvi falando isso e tal de mim. E hoje eu entendo que não. Sim. Né? Hoje eu entendo que não. Que eu sou filha amada de Deus. Sim. Que eu tenho uma identidade de filha também, né? Que quando eu ouço alguém, meu Deus, para a glória de Deus, elogiar os meus filhos, eu vejo que eu tô no lugar certo,
sabe? E isso, assim, é maravilhoso demais, demais. E não posso deixar de falar, né, do meu marido, assim, do apoio que ele me dá. Que homem. E do tanto Não, vira a câmera aqui, do tanto que ele aprendeu, Sim. sabe? Porque para ele, assim, não foi fácil também de começo me deixar dentro de casa. Porque a gente sabe, vem a questão financeira, né? Sim. Então, assim, eu acredito que para o homem que é o provedor, para ele se torna, assim, um pouco mais difícil. Mas Deus, ele foi moldando isso, Sim. esse caráter no Edson, sabe? Sim. E hoje, assim, todo dia ali que eu olho para ele e ele sai cedo para trabalhar e ele chega em casa e fala, obrigada, Jesus, pelo marido que o Senhor me deu. Sim. Né? Para a glória de Deus, um homem de verdade. Sim. Cara, essa visão eu acho muito, muito top, né? Que a galera não conta hoje, né? Que, cara, se fosse para pagar um salário para uma mulher cuidar da sua casa, cara, é quase um trabalho. Sim, Aí tem os concordo. filhos. Aí, cara, é uma loucura. envolve É uma tudo, loucura. né? Então envolve tudo. E eu também tenho esse pensamento. Eu quero chegar ao ponto de trabalhar também para que a minha esposa, né? Se ela quiser, Se ela claro, quiser, né? É isso que eu digo, Hoje cada tem- mulher, cada mulher é um mulher, entendimento, né? Aham, Mas eu acho isso. que é um excelente entendimento, né? Quando tem filhos, né? Ainda pesa mais para a mulher, Sim, né? com certeza. Então, o homem ele tem um dever, né? De, claro que no mundo de hoje o financeiro conta bastante, né? A gente sabe como que tá o nosso país, a gente sabe como tá as questões, né? Mas é isso aí. Queria encerrar esse tema e já começar um tema novo aqui já. Um tema que eu queria que tu falasse um pouco sobre essa tua vinda, talvez para casa dos filhos, ou a troca de igreja, né? Sim. Queria que tu contasse um pouco Aham. pra gente sobre isso. Então, né, eu nasci num berço cristão, né? Sempre fui de uma determinada igreja, né? Religião, tanto eu quanto meu esposo também. E não tenho nada a falar contra, né? Sim. Graças a Deus nós saímos na paz, mas eu acredito assim que Deus ele queria uma profundidade, Sim. que talvez ali já não estava mais cabendo, né? A gente. E quando Deus ele quer mover algo, ele vai mexer em alguma coisa, ele te dá sinais. Se você não ouve, ele vai mexer em algo que vai assim dar aquele empurrãozinho, sabe? Assim, vai. Sim. E foi assim comigo, porque eu vinha numa inconformidade há mais ou menos 3 anos, sabe? E eu sempre tentava empurrar. Tipo, aquilo falando, não, aqui não é mais o meu lugar. Né? E acontecia tal situação e eu falei, não, tá, não dá de continuar. Né? Tá tudo bem. E eu vi várias situações até que chegou uma determinada situação, né, que mexeu na minha saúde, que eu entendi, assim, da parte do Senhor, tipo assim, é um basta. Sim. Né? Aqui já deu para você o que você tinha que fazer aqui, você fez, né? Então, eu lembro ali, eu saí imatura, né? Vamos dizer assim. Eu olhava aquilo como algo ruim, meu Deus, né? Sim. Tipo, como é que se diz ali que o pessoal fala? Endemonizando tudo. Né? E sendo que não era. Né? Eu acredito assim que foi a forma que Deus encontrou de me tirar dali. Sim. Né? Digamos, vamos falar assim. E eu lembro quando nós saímos, foi muito difícil, né? Para nossa família, né? Poder aceitar. Até pro Edson, né? No começo ali, ele me acompanhava, né? Ele falava, ó, você vai, eu vou com você, mas eu vou continuar ali onde a gente estava antes, né? Sim. E ficou assim, acho que por uns 4 meses, eu não lembro exato. E até que teve um dia que o Senhor, como eu disse, ele sabe como movimentar, como mexer. A pessoa mexeu com ele também, né? Que foi quando ele tomou a decisão de a gente participar ali do café de casa, né? Ser membros oficiais da igreja. E eu lembro que não foi fácil. A gente sofreu muito com a nossa família, imagina. A minha família toda, né? Era ali
a do Edson também, toda do berço adventista, né? Sim. Adventista da Promessa. E não foi fácil para eles, e a gente entende assim perfeitamente, né? Os meus pais eram diáconos, né, na época. E assim, para mim, como eu falei ali antes sobre maternidade, né? Sempre eu fui muito obediente, né, aos meus pais. Não fui a filha perfeita, mas sempre quis fazer de tudo que agradasse, né, o coração deles. E quando a minha mãe soube, né, ali dessa transição, ela olhou para mim e ela falou bem assim: você está sendo imatura, né? Não tenho porquê, eu já passei por determinada situação e eu permaneci. Sim. Né, gente, e aquilo partiu o meu coração. Ela me falava palavras duras, assim, que doía, sabe? Porque eu queria a bênção da minha mãe e do meu pai. Por mais que hoje eu sou casada, né, eu tenho que continuar honrando a vida deles. Sim. E aí, Deus preparou um cenário para minha mãe poder vir e poder sentir o que eu estava sentindo. Sim. Ela sentiu tudo que eu falava para ela que eu estava sentindo, que a princípio para ela era frescura. E aí ela chegou para mim e falou bem assim: filha, você tem a minha bênção, vá em paz. Uau, aquilo para mim assim foi, sabe, assim, tipo, lavou a minha alma, assim. Eu falei, meu Deus. E como é importante, né, a nossa referência, né, paterna, materna. Eu sempre fui muito distante dos meus pais, né? Eu fui criado basicamente com a minha mãe. Hoje eu entendo que Deus ele proporcionou esse tempo para mim me crescer em maturidade, né? Em hombridade. Esse tempo que eu tô tendo com meu pai aqui tá sendo um tempo maravilhoso, né? Mas eu sempre falo, eu nunca tive essa proximidade, né? E quem eu busquei como referência foi o meu pastor, né? Meus líderes. Então, sempre quando tem algo que eu preciso tomar uma decisão, né? Eu vou lá e ligo pro meu pastor e falo: pastor, a situação é essa. E é incrível como ele abre o leque, né? E ele fala: filhão, tem essa opção. Cara, mas a palavra que mais me tocou um dia foi quando ele falou: qualquer uma que você tomar, eu estarei contigo. Uau. E isso é muito forte. Por quê? Porque a gente... Não que a gente espera uma palavra de confirmação, mas tem um peso sobre as pessoas que a gente admira, que a gente... Do pai, da mãe, tem um peso espiritual. Forte, com certeza. Então, eu acho isso muito forte, né? Sim. E então, aí ali quando nós trocamos de igreja, é isso que você falou, né? Sobre você ter um pai espiritual. Isso carrega um peso também muito grande. Quando a gente conheceu ali o coração do pastor Murilo, da pastora Manu, a gente falou: uau, e cara, a gente tá na igreja certa, a gente tá no lugar certo. Cara, quando a gente conheceu eles, assim, a gente falou: meu, a gente tá no lugar certo, né? A gente tá numa igreja madura. Sim. A gente tá, tipo, agora de verdade, vivendo a profundidade em Deus. A gente tem aprendido, né? Acho que todos os dias a gente tá em constante aprendizado, né? E a gente ter uma igreja que nos impulsiona, né? A gente vê muito isso, assim, no pastor Murilo, né? Ele impulsionando a gente: filha, você consegue. Filha, você é capaz. E quando a gente viu isso, a gente não era acostumado com essa forma, sabe? De as pessoas olharem pra gente e... Esse cuidado, esse amor. Isso. Esse cuidado e esse amor, né? Essa dedicação que as pessoas têm com a gente, com a nossa vida, sabe? Sim. Isso, assim, pra gente foi novo, né? Jamais falando ali, né? Sim. Foi diferente. Não, foi diferente. Né? Isso, uma que experiência vive, diferente. Né? Isso. E hoje eu falo assim muito pro Edson, né? A gente convida as pessoas para ir na igreja assim, todo empolgado. E a gente, ai, amor, eu queria tanto que eles fossem.
e pudessem sentir o que a gente está sentindo, viver o que a gente está vivendo. Não é por religiosidade, Sim. de maneira nenhuma. É porque a gente está vivendo algo bom Sim. e a gente quer que as pessoas vivam também isso, sabe? Sintam essa presença, vivam com intensidade, né? Hoje a gente aprendeu a ter compromisso de verdade com as coisas de Deus, né? A ser confrontados também, porque era algo que a gente não era, né? Então, assim, quando a gente teve o nosso primeiro confronto, eu quis me abalar, eu falei, não, cara, é uma igreja madura. Sim. Né? E já ali, falando de igreja, como eu comentei, né, dos meus pais, hoje, né, para a glória de Deus, hoje os meus pais também, eles fazem parte, né, da igreja Casa dos Filhos. Tanto é que abri uma Casa dos Filhos em Itapema, que meus tios são pastores, e foi algo assim que, nossa, acho que nem nos meus melhores sonhos eu imaginei poder viver isso. Só o fato ali de eu ter tido a bênção, né, da minha mãe e do meu pai já estava muito bom para mim. Sim. Né? Tava assim, perfeito. Mas eu sempre falava com eles que eu queria que eles vivessem isso, né? Eu queria que eles usufruíssem disso também. Sim. E a mãe começou a ver mudanças, né, no nosso caráter, no nosso jeito, principalmente no do Edson, né? Porque o Edson, ele sempre foi uma pessoa muito envergonhada. Nossa. Muito bravo. Daí agora ele começou a ser mais tranquilo. Aí já virou a diferença, né? Eu queria só ressaltar um negócio que é muito forte, que veio na mente, assim, que é a questão da... Quando a gente é confrontado, realmente a gente vê as pessoas que são obedientes e maduras. É nos confrontos onde a gente mais cresce. Com certeza. Porque assim, cara, quem nunca levou uma mijadinha do pastor? Quem nunca levou? Todo mundo já levou. Por quê? Porque isso é amor. Exortar é amor. E quando a gente é exortado, a gente cresce. Sim. Né? E quando a gente é exortado, passa duas coisas na nossa mente. Cara, eu vou para outra igreja. Eu vou para outra igreja porque é mais fácil fugir do problema. Ou, cara, eu vou amadurecer o que realmente foi colocado na mesa. Sim, sim. Será que aí a gente tem duas opções? Olhar pra gente mesmo e falar, pô, cara, eu sou assim mesmo, eu preciso mudar. E é um tratamento do Senhor. Sim. Isso é maturidade e obediência. Sim. Agora, geralmente o escape é, vou para outra igreja, eu vou fugir. Não vou mais em igreja nenhuma, a culpa é de Deus. Sim. E daí começa, né? E você sabe, assim, algo que me chamou muita atenção ali na igreja quando a gente chegou, foi um dos primeiros cultos que teve, foi o pastor dando um sermão na liderança. Sério. Muito forte. Né? Teve uma colega minha que achou que a gente já iria fugir dali, né? Não iria permanecer. Mas aquilo, assim, eu acho que mexeu com a gente, assim, de tal forma que a gente é uma igreja madura, né? Que não vai passar a mão de liderança porque sabe fazer tal coisa, porque faz aquilo com excelência, né? Não é sobre isso, é sobre o reino, né? Sobre você servir o reino com excelência. Sim. Não você querer ser a mais no reino, né, de Deus. É isso. Eu tava mal empolgada. Um negocinho. Do nada. DJ Tesoura. Corta, vai. Mas é isso aí. Realmente, existe um tratar de Deus, né? Uma maturidade em tudo isso. Eu gosto muito de falar sobre o propósito, né? É uma linha muito, muito forte aqui do nosso podcast sobre propósito, né? E, cara, é nítido ver o teu propósito como mãe, mas também é nítido ver na vida de vocês a questão da arte. Sim. Né? E isso é incrível, é incrível. Incrível como Deus atua em várias formas, né? Cara, olha isso aqui, as artes. Né? São incríveis. Eu recebo muito elogio quando eu venho aqui e a galera fala, pô, que top, quem que fez?
Então, isso é muito maravilhoso, né? Uhum. E, cara, e é Jesus através da sua vida, Com certeza. né? Então, eu queria que tu Toda a falasse glória um pouco dele. sobre a parte artística. Uhum. Então, eu sempre gostei de desenhar. Tudo que envolve arte, eu gosto, né? Tanto é que o Edson às vezes fala, amor, você tem que focar em algo. Mas eu acho que quem tem essa cabeça assim de artista, tipo, funciona mil e uma coisas. Ao mesmo tempo que tu tá pintando uma parede, tu vai tentar fazer um chinelo bordado, tu vai fazer mexer em madeira, enfim, vai fazer N coisas, né? E eu sou assim. Meu leque, assim, é gigantesco. Mas ali a questão da arte em parede, né? Tem 4 anos que eu desenho, que eu faço artes em parede. E começou através de uma devocional criativa, né? Em que eu não tinha forças para ler a Bíblia. Né? Tanto é que até hoje o meu jeito de ler a Bíblia é de uma forma lúdica, desenhando, colando, né? Que legal. E então foi a forma de como o Senhor me apresentou a arte, né, da escrita, o lettering, né? Desenhos, foi dessa forma que eu fazendo na minha Bíblia, eu olhei e eu falei, uau, olha, eu tenho capacidade para isso, né? E fiz minha primeira parede lá em casa. E o dia que eu olhei assim para ela, eu falei, porque foi através da Bíblia. Foi na palavra do Senhor que a arte me encontrou. Ela veio, né? E eu falei para Deus, Senhor, tudo aquilo, né, que quando for para ti, quando for para o teu reino, eu não vou cobrar nada. Sim. Porque foi um dom que ele me deu. Sim. Né? E sendo algo que ele me deu, eu só quero devolver tudo para ele. Toda a glória dele, toda a honra é dele, nada de mim. Sim. Tem quadros, tem coisas assim que eu faço, que eu olho, uau, fui eu que fiz. Não fui eu, foi o Espírito Santo. Sim. Sabe? E ele me conduziu para poder fazer aquilo. Vem muito da encontro da palavra, né, que foi dita ontem, né, sobre o Espírito Santo. Sim, exatamente. Que palavra, que palavra. Então, eu lembro assim que o pastor Murilo, né, ele foi alguém que me impulsionou demais, tipo, de olhar ali e falar, filha, você tem capacidade para isso, né? O primeiro mural ali que ele deu do hall de entrada da igreja para fazer, falei, meu Deus, eu não vou conseguir. Aí eu lembro um dia que ele olhou para mim, me chamou lá na sala e falou, filha, você pode? Você consegue? Eu vou estar orando por você e eu sei que o Senhor vai te mostrar. Sim. E foi assim que aconteceu. Né? E ele foi olhando, filha, vamos fazer tal parede, vamos fazer dessa forma. E eu, falei, meu Deus, era algo que eu não conseguia enxergar em mim, mesmo sabendo que o Senhor tinha me entregado isso. Sabe aquilo quando você luta contra aquilo que o Senhor dá nas tuas mãos, mas você aceita, mas ao mesmo tempo você fica aquele euzinho lá, não, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, o fulano faz melhor. A comparação, né? E hoje, assim, eu aprendi muito que eu sou única. Cada um é único. Cada um tem a sua maneira. Tem sua personalidade. Isso, Às vezes o meu risco não vai ser igual ao risco de fulana. Da fulana é perfeito. Às vezes eu olho para o meu e não é, mas é isso que o Senhor me deu, né? E hoje, assim, poder servir na igreja, né? Com o dom que Deus me deu. E é incrível que quando acontece isso, cara, cada um tem um dom. Sim, né? E eu também entendi o meu chamado, tipo, eu sempre gostei de vídeos e tal, mas eu nunca imaginei que Deus ia me levar para esse lado e trabalhar com isso. Né? E daí hoje eu já entendo como uma vocação. Sim, né? Trabalho, remunero e vivo disso. Mas é incrível porque a gente se compara todo o tempo. Eu trabalho num lugar onde tem várias pessoas que fazem a mesma coisa que eu. Então isso é muito bom, que eu sempre tenho que aprender com eles. Eu aprendo, o cara tá fazendo assim. Só que às vezes a gente quer se comparar, fulano faz melhor, eu não sou tudo isso. Sim. Só que para Deus é perfeito. É bem isso. E a gente acha que tá fazendo para as pessoas, mas é tão gratificante quando as pessoas vêm até nós e elas falam, eu vi Jesus, meu Deus, através da sua pintura, da sua arte. Cara, você é sensacional, olha o dom incrível que Deus te deu. Isso. Então, às vezes a gente não vê, mas as pessoas, elas
trazem isso, né? Então, do nosso dom, isso é muito bom. Claro que a gente tem que cuidar para que isso não inflame nosso ego. Isso, mas ao nosso mesmo eu, né? tempo, é algo que nos fortalece e nos faz entender que a gente está no caminho certo. Que a gente está fazendo o nosso melhor, né? Sim. Você acredita que no começo, assim, eu tinha muita vergonha de receber elogios quando começou a arte profética ali na igreja. Então, quando terminava, assim, eu já corria pro banheiro, né? Eu deixava a tela lá e saía. Porque eu não sabia como receber, né? E aí, um dia, conversando com a mãe falou, filha, tem que aprender a receber. Porque foi algo que Deus, Ele te deu, foi um dom que Ele te deu. Sim. E se saiu aquela tela ali, você pintou aquilo, é a glória dele, não é sua. Sim. Você está tentando tirar o que é de Deus para você, achando que é você. Sendo que não é você. Sim. Né? Então, quando as pessoas, nossa, Thay, que tela linda, eu falei, glória a Deus, foi Ele. Né? Porque realmente é Ele, né? É sobre Ele. E ali falando a questão da comparação, eu me comparava muito com as pessoas, assim, o que as pessoas pensavam de como eu estava fazendo, né? Ou se eu via, tipo, alguma outra artista, né, fazendo algo melhor, eu já me sentia assim, ai, meu Deus, será que eu estou no lugar certo? Olha o meu, olha o dela. Né? E o Senhor tem trabalhado isso em mim, assim, cada vez mais, sabe? Hoje eu consigo olhar para minha arte e ver, uau... Obrigada, Jesus. Né? Algo assim que eu aprendi muito. Até o pastor falou, acho que no penúltimo culto, sobre o Espírito Santo, né? Sobre tudo que você for fazer, chamar Ele para fazer com você. É muito forte, né? Teve um quadro que eu fiz ali na igreja que foi da ovelhinha, né? Até o pastor tem ali na sala dele. Aquele quadro ali, eu lembro que eu fiz ele em prantos. Né? Enquanto rolava o culto ali, eu estava em prantos fazendo aquele quadro. E quando eu terminei, eu olhei para ele. Eu vi traços, eu vi movimento. E eu olhei e falei, meu Deus, olha o que a gente fez junto. Né? Quando a gente convida o Espírito Santo para estar com a gente em tudo que a gente faz, né? Tanto na arte, na dança, né? Quem toca um instrumento, aqui no podcast, quando a gente convida ele, tudo sai perfeito, né? Às vezes você quer trazer perfeição, mas não é isso que Deus quer. Deus quer usar aquele dom que Ele te deu para que o nome dele seja glorificado, para que vidas sejam impactadas, nem que seja uma só. Né? Nem que seja uma vida, mas Ele quer impactar essa vida. Você vai fazer determinada tela para essa pessoa, né? Não é sobre mim, é sobre Ele, é sobre o que Ele quer fazer, sabe? Isso é incrível demais. Deus, é muito forte. E a gente fala sobre... Me veio a lembrança muitas coisas em relação a isso. Nenhuma o podcast, né? Hoje a gente estava desacreditado porque a internet caiu, né? Aquela câmera minha aqui não é muito boa, né? E a gente estava numa má expectativa que o podcast não ia sair, né? E a Thay, ela mandou uma mensagem que ela foi pedir pro Senhor uma confirmação e... Cara, olha o que está acontecendo aqui, cara. Tipo, o mover, a palavra, né? A gente falando aqui parece que não é nosso. Verdade. Simplesmente está fluindo. Né? E a Thay tava nervosa no começo. Eu tava com medo da insegurança. Olha, cara, onde Deus tá tratando, né? É muito forte. E sempre quando a gente coloca Deus... Porque, cara, a gente é imperfeito. Mas quando a gente coloca Deus, cara, o dom dele, o que ele faz através da nossa vida, é muito forte. Eu me lembro quando eu fui pra política, eu não sabia nem gravar. Né? E eu orei no meu quarto e eu falei, Deus, se tu tem algo comigo em missões, eu quero trabalhar 100% na mídia. Olha assim, só. Falei assim, eu preciso trabalhar, cara, assim. Aí eu fui pro culto, aí eu sempre falo isso, eu acho que todo podcast que você acompanha eu falo. Cheguei no culto, o pastor falou assim, eu preciso falar contigo, John. Só que tem que ser lá em cima. E era antes do culto. O pastor nunca fala com ninguém antes do culto. Cara, eu falei, ou é chincha, ou ele tem algo que ele precisa falar pra mim. Daí subi lá em cima, ele, tem uma oportunidade e tal, na política e tal. Eu cheguei lá e eu não sabia o que fazer. Ele, faz uns vídeos aqui pra mim.
Cara, eu só fiz o que eu fazia na mídia da minha igreja. Olha só. Né? E, cara, pro cara foi perfeito. E chegou um tempo lá de dificuldade, que ele não tava gostando muito do meu trabalho. Dos vídeos ele gostava, mas eu não sabia muito fazer banner. E eu tava quase saindo fora. E veio a lembrança que, pô, eu te coloquei aí. Né? E daí ali eu peguei, fechei meu olho e falei, Deus, foi você que me colocou aqui. Então, cara, eu não consigo com as minhas forças, eu não sou bom. Mas esteja comigo, né? Se você, eu sei que você me colocou aqui, então me ajuda, Espírito Santo, a fazer isso. Cara, e começou a fluir. Então, quando tudo que a gente for fazer, a gente tem que colocar Deus na frente, né? É se colocar na total dependência dele, né? Sim. Às vezes a gente quer fazer as coisas com a força dos nossos braços, da nossa maneira, né? E não é isso que o Senhor quer. Eu lembro que antes, sabe o que eu queria fazer? Magistério. Nossa. Pedagogia. E eu me frustrei, porque eu vi as minhas amigas indo pra frente e pra mim não dava certo. Né? E eu, Senhor, por quê? O que eu tô fazendo de errado? E não era ali que o Senhor me queria. Não era dessa forma. Meu né? Deus, então, assim, quando a gente se coloca nessa total dependência, ele vem, ele mostra o que ele quer pra gente. Sim. A gente só tem que aprender a confiar, a descansar o nosso coração em Deus, sabe? E isso, assim, né? Falar em confiar, descansar. Eu acho que eu sou descansada até demais. Sim. Né? Às vezes o mundo tá acabando lá fora e eu tô, tá tudo bem, tá no controle. Sim. Eu sei que a gente tem que fazer a nossa parte também, mas eu acho que é o essencial você confiar, você ser totalmente dependente dele. Eu sempre esqueço o nome não sei se era profeta, mas era um cara que ele não podia fazer mais nada. Não sei se era uma guerra, não lembro agora na mente. Mas eu sei que ele deitou numa pedra e ele teve que descansar porque Deus lutou por ele. Então, às vezes, cara, o mundo tá acabando. Não tem mais nada que tu faça. A gente precisa entregar. Sim. O nosso maior problema é querer levar tudo nas costas, o mundo nas costas. A gente querer fazer tudo do nosso jeito e não é do nosso jeito. É do jeito de Deus, é Ele que faz, é Ele que tá à frente. Né? E às vezes a gente só precisa deitar numa pedra e descansar. Sim. E o jeito dele sempre é o perfeito, né? É o melhor. Às vezes pode ser que a gente está passando por determinada situação que a gente não vai conseguir ver, a gente não vai conseguir entender aquilo que o pastor Murilo sempre fala, né? Ele complica, ele descomplica e depois ele explica. E é dessa forma. Sim. Né? É dessa forma que acontece. É a gente descansar, é deitar naquela pedrinha ali e realmente descansar no Senhor, porque Ele tá lutando as nossas guerras, né? O mundo espiritual, ele tá aqui o tempo inteiro, né? É uma luta que a gente tem constantemente. Sim. E o Senhor, Ele tá lutando por nós. Sim. Também a gente já tá se encaminhando aqui pro final, parece que passou muito rápido. Parece que não passou, mas passou. Já estamos se encaminhando aqui para o final. Mas eu queria que, antes de você deixar uma mensagem para as pessoas, eu queria que você falasse um pouquinho sobre missões. Né? Que missões também é uma veia aqui. Né? Para quem não sabe, eu já fiz missões. E existem várias formas de fazer missões. Né? Você estando lá, né? Mais para frente... vai ter uma pessoa especial, o Vitinho, que vai vir aqui falar pra vocês. Ele até se engasgou. Vai contar pra vocês um pouco mais. Mas eu queria que tu compartilhasse um pouco com a gente. Então, quando fala em missões, queima. Também queima muito no meu coração. Se eu não tivesse os meus 3 filhos ali, eu acho que só eu e o Edson, a gente, bora, amor. Eu sei que isso não é impedimento, porque quando o Senhor quer, você pode ter quantos filhos for, Ele vai te levar para fora, mas a missão também pode ser feita aqui onde você está. Né? Pode ser feita com o vizinho do seu lado, com aquela pessoa que precisa de ajuda. Né? E eu sou um tipo de pessoa, quem conhece a Tayane sabe
o quanto eu gosto de ajudar o próximo, o quanto eu gosto de ver um sorriso, né, no rosto, né, da pessoa. E eu fazia parte, né, de um grupo voluntário dos Doutores Sementias. Né? Hoje eu não faço mais por questão de tempo mesmo, sabe? Mas, cara, é algo assim que arde em meu coração, sabe? Você poder ir de uma forma, como é que eu posso dizer? De uma forma criativa, né? Que é isso que eu sou artista, sou criativa, né? E os Doutores Sementinhas, ele é isso, é essa criatividade, né? Você ir no hospital para trazer alegria para as crianças, né? Trazer a palavra de Deus, ir no orfanato, né? Levar a palavra de Deus, né? Através da criatividade de alegria. Você colocar ali o narizinho e você deixar o seu eu todo lá para fora. Ir lá para essas crianças, sabe? Sim. Teve uma vez uma pessoa que ela me perguntou, né, a questão de quando, assim, que não queria fazer isso pelo fato de que, como é que você sai dali depois, né? As crianças no orfanato, às vezes você ir e visitar e ela pedir para... Se apegam, né? Se apegam e pedir para levar para casa, me leva para casa, né? E você não pode, entre aspas, fazer nada, né? E a pessoa, isso é muito ruim, né? Eu acho que ali entra aquela questão que você não tem que pensar em você. Sim. Você tem que pensar naquela alegria, naquele momento em que você está trazendo aquela alegria para aquela criança, naquele momento. Porque imagina se o mundo inteiro pensasse assim, porque eu me apeguei a tal fulano, e como é que eu vou me desprender depois? Você está sendo egoísta. Sim. Né? Porque você pode ir lá, você pode trazer alegria, né? Para essa criança. Eu acho que é muito quando fala ali a questão da adoção... Não é adoção solidária. Que pega a criança, ele fica por uns meses, aguarda ali da criança por alguns meses e depois é devolvida, família acolhedora? Isso, família acolhedora, né? Até na igreja eu acho que tem um casal, né? E, cara, isso é lindo demais. Sim. Acho que se eu pudesse... a cara do Edson. Sabe, eu pegava uma criança para cuidar porque não é sobre mim. Sim. Né? É forte. É sobre você cuidar daquilo que o Senhor entregou nas suas mãos. E eu posso testemunhar? Pode, Tá, rapidinho. Teve uma moça em que a gente ajudou, né? Eu e o Edson, nós não conhecíamos ela, mas da maneira ali que ela chegou na nossa vida, né? Foi em um trabalho da igreja que teve. Ela vinha de uma determinada cidade fugida, né? E ela estava passando, assim, por um momento bem... Como é que eu posso dizer a palavra? Bem complicado, né? Bem... Tribulado. Isso, na vida... Tribulada, na vida dela. E ela não conhecia Jesus de verdade. Então, teve um trabalho evangelístico na praça, em Schroeder, né? Em que ela estava... E aí teve o apelo no final, enfim, ela aceitou a Jesus. E minha mãe viu ela, né? Aí eu lembro quando a mãe viu ela, a mãe tirou o casaco que ela tava, né? O tão desejado casaco dos sonhos dela, botou nessa moça e deu pra ela. E falou bem assim, olha, a minha filha vai cuidar de você. E, tipo, essa minha amiga, né? Ela é autona, sabe? Eu também sou alta, você não... E aí, quando a mãe tava lá com ela, a mãe me chama, né? Tayene, vem cá. Aí ela disse que ela parou, ela me olhou. Oxe, essa criança vai cuidar de mim? Como assim? Né? Pequenininha, baixinha. Enfim, nós pegamos o contato dela, né? Começamos a conversar, ela contou toda a história dela, o processo que ela estava passando. E nós chamamos ela para ir almoçar em casa, né? E de noite nós fomos jogar bola ali com, né? A gente jogava tudo junto, menina, menino. E ela simplesmente, do nada, correndo, ela cai, ela quebra o pé. E ela estava recém na cidade, iria começar a trabalhar numa segunda-feira. E aí, meu Deus, né? Aí a gente foi, cuidamos dela, né? Onde ela estava, como ela estava sozinha na cidade, um dia a gente chegou no apartamento, né, ela estava passando por necessidade, ela não conseguia levantar, ela não conseguia cuidar da filha dela, né?
E eu liguei pro Edson e falei, olha, amor, tá acontecendo isso. Posso levar ela para casa? Aí ele, pode. Né? Hoje, assim, se eu paro, eu falei, meio que loucura, porque a gente não conhecia ela direito. Né? E nós levamos ela para casa. E nós cuidamos, acho que por 3 meses. Meu Deus. Acho que foi por 3 meses dela. Eu tava com o Anthony bebê, né? Então eu cuidava do Vitor, do Anthony, dela e da filha dela. Meu Deus. Né? Foi assim por 3 meses. Mas o que eu quero dizer com isso, né? É que a gente pôde ver de perto a transformação que Deus fez na vida dela. Sim. Sabe? O cuidado que Deus teve com ela. Tipo, de ver todo o testemunho dela e, tipo, você poder olhar, uau, cara, eu fiz parte disso. Meu Deus, né? é muito forte. Ver hoje ela com a família dela reconstruída de novo. E você pensa assim, meu Deus, obrigada, Jesus, por o Senhor me permitir fazer parte. Né? Por a gente ser sensível em ouvir a voz do Senhor. Está sabe? disponível Está também, disponível. Né? Imagina, tipo, cara, eu tinha 2 filhos dentro de casa. Eu botei uma mulher com... Né? Era uma história bem pesada, assim, dentro de casa. Mas foi o Senhor, sabe? Então, assim, quando às vezes eu deitava com ela ali no sofá, botava um louvor e ela chorava muito, muito, muito. E eu ia pro quarto e eu chorava mais agradecendo ao Senhor por poder fazer parte disso. Então, assim, é sobre a gente ser sensível à voz do Espírito Santo. Às vezes vai parecer loucura, coisas assim que... Né? A gente já fez algumas coisas dessas, não foi, tipo, uma vez. Teve outras vezes também. Mas porque o Senhor nos direcionou, né? O Senhor nos deu a paz, né? E é sobre você estar sensível o tempo inteiro, aquilo que o Senhor quer que você faça. Você imagina se eu não tivesse levado ela para minha casa, eu não faria parte do que o Senhor fez na vida dela e continua fazendo para a glória de Deus. Sabe? Você poder acompanhar, às vezes, assim, ver ela testemunhar, não só isso, mas muitas outras coisas. Você... Uau, obrigada, Jesus. Forte. É que não é sobre nós, né? Não é sobre nós. É a gente, é sobre ele, sobre né? ele, exatamente. E quando a gente entende isso, a gente é sensível e disponível, né? E Pro mundo forte. lá fora a gente é chamado de louco. É, com certeza. Cara, é loucura isso aí. Tá, a gente já tá se encaminhando pro final, né? Eu queria que tu deixasse uma palavra de tudo que a gente falou aqui, ou se tu tem uma palavra que o Espírito Santo falar ao teu coração, que você queira deixar para as pessoas que estão assistindo. Eu queria que você olhasse bem para essa câmera aqui e falasse, né? Fica à vontade. Então, o que eu tenho para dizer é sobre você, né? A gente aprender a se colocar na total dependência do Senhor. Porque Ele sabe de todas as coisas, né? Ele é aquele que cuida de nós perfeitamente, Ele nos carrega no colo de uma maneira, assim, inexplicável. Aprender a ter, né, na verdade, a total dependência dEle. Crer que o Senhor ele pode fazer muito mais, muito além daquilo que você sonha, daquilo que você imagina, né? Que o Senhor ele está sempre provendo. Eu e a minha casa, nós somos testemunha da provisão de Deus todos os dias. Todos os dias nós provamos a total dependência do Senhor. E é permanecer firme e vai e vença. Vai! Vença! Top demais. Queria agradecer, né? Para mim foi uma honra te ter aqui, ainda mais com várias confirmações. Né? Foi incrível. As coisas não estavam dando certo aqui no podcast, não só hoje, né? Como de um tempo. E eu peguei e falei para Deus, quem que você quer que eu traga? O que tu quer que eu entenda que eu não estou entendendo? Então, me dá a pessoa que tu quer que esteja aqui. E tu mandou uma mensagem. Sim. No mesmo dia, e um pouco tempo depois que eu orei. E mesmo assim, eu ia trazer outras pessoas antes de você. E o Espírito Santo ficou me incomodando durante essa semana.
E tanto que a gente deixou passar uma semana. Sim. E olha o que aconteceu. A gente ia cancelar hoje. Uhum. E mesmo assim teve confirmação. Então eu tenho Glória certeza a que Deus. Deus, quando Deus está no negócio, quando Ele quer usar, né, a gente só precisa estar sensível e disponível. Exatamente. Né, e as coisas acontecem. Eu acho que a grande chave, a palavra do podcast é estar sensível e disponível. É. Né, Uhum. que grandes coisas O Ele Senhor faz. exatamente. Queria agradecer tua vida. Né? Amém. Galera, quem quiser seguir ela, o Instagram dela vai estar aqui embaixo. Né? Acompanhe o trabalho dela. Né? Trabalho lindo que eles fazem, né? Com pinturas, com designs e tudo mais. Totalmente, top demais. Eu sou... Tudo que envolve a arte, Tudo gente. que envolve arte, Calma que ela vai ter o tempo para ela falar. E queria agradecer, né? Logo, logo vai estar o Edson aqui, o Vitinho. Depois eu quero que vocês estejam em casal aqui. Amém. Vai ser incrível, né? É um casal muito missionário. Glória a Então Deus. vocês vão contar muitos feitos que fizeram em casal. E isso é muito lindo. É muito lindo ver Jesus na vida de vocês. Glória a Deus. Né? Eu vejo isso e eu fico muito feliz. Né? Que, cara, por mais que vocês muitas vezes não percebam, não entendam, mas, cara, vocês são inspirações para muitas pessoas, sabe? Glória a Deus. Então, como mãe, como pai, né, como casal, e isso é gratificante. Glória a E Deus. se você quiser deixar uma mensagem, um agradecimento, né, quiser falar um pouquinho da tua arte, pra gente finalizar, esse é o momento. Gente, como o John disse, sigam o meu Instagram. É um pouquinho bagunçado, mas é como eu disse, né? Eu amo tudo que envolve arte. Eu não consigo englobar, tipo, só vou desenhar só em parede, não. Aham. É um dom que o Senhor me deu Sim. e eu tenho que usar os meus dons e talentos, Sim. né? Então é isso, sigam a minha página, né? Vou deixar um recado muito importante. Amor, te amo, você é tudo na minha vida. Obrigada pelo seu coração, né? Você é precioso e eu sou muito grata, Deus, por tudo que eu tenho visto que o Senhor tem construído na sua vida, na nossa casa, né? Na vida dos meus filhos também. É isso, gente. É isso aí. Ele tá chorando. Galera, queria agradecer, né, você que assistiu esse podcast. Se esse podcast abençoou a sua vida, né, se ele gerou algo no seu coração, que eu tenho certeza que sim, mande isso para mais 5 pessoas ou 10 pessoas. Se edificou a tua vida, eu tenho certeza que você vai mandar para muitas pessoas, né? E glória a Deus pela vida de vocês. Amém. Não esquece de deixar o like, né, deixar aquele comentário top. E é isso aí, compartilha esse vídeo. Tamo junto, né? E para finalizar mais uma coisa, né? De nada adianta ter tudo lindo, tudo maravilhoso. Cara, essa pintura é incrível na parede, né? Se não tiver a presença de Deus. E eu tenho certeza que a presença de Deus, cara, foi forte aqui nesse lugar. Glória a Deus. Amém? Até a próxima, tamo junto. Tchau, tchau. Tchau. Não, tchau. Vou mudar a cena pra tu dar um tchau.